um lindo dia para nós, que seja abençoado e produtivo. Que Deus nos abençoe. Amém? Olá, meu amigo, minha amiga. Antes de começar o vídeo de hoje, peço a você que se inscreva em nosso canal, se ainda você não é um inscrito, pois assim você nos ajuda e muito no crescimento da nossa obra missionária, ok? Dito isso, agora vamos então à lição de número 1, que vai do dia 26 de dezembro a 1º de janeiro. E o tema da semana: crise de identidade. O verso da semana: venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Isaías, capítulo 1, versículo 18. 30 de dezembro, hoje, quarta-feira. E o tema de hoje: comer ou ser devorado. Pegue sua Bíblia, meu querido amigo, minha querida amiga. Pegue um caderninho para nós fazer a lição de hoje. Começando com a pergunta 8. Qual é o tema de Isaías, capítulo 1, versículo 19 ao 31, e que é visto em toda a Bíblia? Eu deixarei o versículo e a pergunta 8 na descrição do vídeo para você acompanhar. Tudo bem? Observe a estrutura lógica em Isaías, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Se o povo escolhesse obedecer a Deus, comeria o melhor desta terra. Por outro lado, se recusasse sua oferta de perdão e restauração e se rebelasse contra ele, seria devorado pela espada. A escolha era deles. Esses versos, portanto, contêm bênção e maldição condicionais. Isaías, capítulo 1, reiterou e aplicou as palavras de Moisés, registrada quando a aliança com Israel havia sido estabelecida. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vamos também à pergunta 9. Examine essas palavras de Moisés. Observe que não há meio termo. É vida ou morte, bênção ou maldição. Por que existe apenas uma dessas duas opções? Por que não pode haver transigência? A pergunta e o versículo deixarei aí na descrição do vídeo para você acompanhar, certo? Essas palavras de Moisés resumem a sequência de advertências, bênçãos e maldições, que conclui o estabelecimento da aliança em Deuteronômio, capítulo 27 ao capítulo 30. Também você pode comparar a Levítico, capítulo 26. Os elementos dessa aliança incluem: primeiro, recapitulação do que Deus havia feito por eles. Segundo, condições, estipulações ou mandamentos a ser observadas para que a aliança fosse mantida. Terceiro, referência a testemunhas. E quarto, bênçãos e maldição, a fim de advertir o povo do que aconteceria caso eles violassem as condições da aliança. Os estudiosos descobriram que esses elementos
aparecem na mesma ordem nos tratados políticos que envolviam o povo não israelitas, como os hititas, por exemplo. Portanto, a fim de estabelecer sua aliança com os israelitas, Deus usou um meio para que eles entendessem, certo? Ele queria que ficassem gravadas em sua mente, com a maior força possível, a natureza e as consequências do relacionamento que os obrigava mutuamente, no qual eles estavam escolhendo entrar. Os benefícios da aliança eram surpreendentes, mas se Israel quebrasse o acordo, estaria em pior situação do que nunca. Vamos se aproximando do final e agora a pergunta do canal a você. Como você tem vivenciado o princípio de bênçãos e maldições na sua vida cristã? Boa pergunta, não é mesmo? Fim da lição de hoje. Desejo a você um dia abençoado por Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.